Esse trabalho também eu tento continuar a minha apresentação neste mesmo colóquio no ano anterior, do qual eu analisava um problema particular, que era o problema da autoria artificial, do ponto de vista da teoria dos fatos institucionais, ou seja, pensando em contextos institucionais. E hoje eu quero ir além do mero do problema sobre o produto dessas IAs, para pensar sobre a própria presença delas nesses contextos institucionais. Se isso é possível, e se for possível, quais seriam as condições que a gente deveria impor a elas para que elas efetivamente participassem disso, né? Portanto, esse é a pergunta que vai me guiar é exatamente essa, né? Se é possível efetivamente situar agentes artificiais em contextos institucionais, né? Bom, o que eu quero dizer por agente artificial? A gente tem agentes são definidos como agentes também com autonomia, percepção, adaptação e metas próprias e são situadas em um ambiente, né? E eles classificam ambientes de diferentes modos, né? Eles podem ser completo ou parcialmente observáveis, se o agente pode observar ou consegue observar todos os estados do ambiente para deliberar a sua ação, né, ou não. Ele pode ser determinístico ou estocástico, né? Se cada estado do ambiente é totalmente determinado pelos estados precedentes ou não. Estático ou dinâmico, né? Se o ambiente muda ou não antes do agente atuar sobre ele, e se ele tem um único ou multi-agentes, né? Então, todas essas variações de ambientes são para pensar como esses agentes vão se comportar, né? A questão aqui bom, a gente pode pensar os modelos generativos, como o GPT e principalmente as suas aplicações agentivas, como o ChatGPT, que é construído sobre o GPT, como agentes situados também. Claro que a gente teria que fazer uma certa mudança definicional aqui e agir com certa liberdade, né? Mas eles são reativos, tá? Pois eles respondem a prompts, mas eles não são proativos, pelo menos até onde a gente sabe, pois não antecipam comportamentos. Eles não se comportam autonomamente e nem antecipam algum comportamento antes que o usuário dê algum prompt, algum comando, né? Eles são racionais em certo sentido, no sentido de Russell e Norvig, né? Porque o treinamento reiterado maximiza o desempenho deles, né? Eles tendem a melhorar de acordo com o volume de treinamento, né? Relativo, claro, à base de dados. Eles são situados em ambientes, né, para os robôs humanoides multissensoriais, mas singulares quando a gente tem um agente que é apenas textual, visual ou sonoro, né? O ambiente fica reduzido e, portanto, ele é simplificado, né? E eles percebem o ambiente de algum modo com alguns sensores, é que eu coloco sobre aspas, né? Porque eles podem ser físicos, quando eu tenho um agente num ambiente multissensorial, né? Pode ser textuais, como no caso dos modelos de linguagem, né? Eles só recebem prompts, só percebem prompts, via tokenização desse texto, né? Ou mesmo sonoro, no caso dos assistentes domésticos, como por exemplo a Alexa, né? E esses ambientes são simples, tá? Eles são observáveis, estáticos, determinísticos. E os outputs que eles vão gerar são determinados pela base de dados, pelos pesos do modelo, pelos prompts e pelo contexto da conversa, tá? Bom, mas eu não estou interessado em qualquer tipo de ambiente. Saber os ambientes chamados institucionais, tá? Porque eles já estão presentes em ambientes sociais e interações tipicamente humanas, né? E aqui o que a gente vai chamar são os ambientes institucionais, seguindo Searle, né? O que ocorre é que esses ambientes, eles existem de forma distinta aos fatos brutos observados, né? Eles não são redutíveis plenamente às coisas observáveis fisicamente, né? Eles dependem de algo a mais, né? Segundo Searle, né, a noção de um fato institucional é estabelecida, ou melhor, é descrita, né, como aqueles fatos que existem conforme acordos coletivos e sociais, tá? Eles também são sistemas de regras constitutivas, porque a gente sempre tem algum tipo de objeto material que representa alguma função num determinado ambiente, né? Essa função ela é imposta por acordos coletivos, né? E elas são colocadas em jogo com regras constitutivas, né? Quando a gente obtém um X e diz que ele conta como outra coisa em um determinado contexto. Já vou dar exemplos, né? Eles também representam funções de status
onde o Y é um novo status reconhecido de X. Tá? Os exemplos clássicos são dinheiro, governos, universidades, casamento, jogos, etc. Tudo aquilo que existe por acordo coletivo possui essas características. Tá? E só existem por acordo coletivo. Tá? Eles dependem, portanto, de uma aceitação intencional coletiva e contínua para dar validade às funções em questão. Tá? É por uma intencionalidade coletiva que torna estas coisas, ou melhor, que torna esses fatos existentes representados pelos objetos que os representam. Né? Como as regras reconstitutivas se estabelecem é o que a gente considera pelos atos declarativos. Tá? É um tipo particular. Né? Os atos declarativos são justamente aqueles atos que mudam a realidade por apenas representá-la diferentemente de como ela é. Tá? E elas têm algumas condições de sucesso. Né? Elas vão incluir, por exemplo, vão pressupor um estado intencional correspondente ao ponto locucionário. Né? A gente tem um estado intencional que será uma crença ou um desejo de que determinado fato exista, ou que determinado fato venha a valer sobre a nossa realidade. Né? Como eu falei, então a gente sempre vai pressupor a crença e o desejo nesse caso. Tá? Quando a gente declara que X é um Y, né? Quando eu declaro, por exemplo, que o pedaço de papel na minha carteira é dinheiro, né? Ou quando um juiz de paz declara um casamento, ele está expressando um estado intencional, mental, de crença e desejo de que agora aquelas duas pessoas são casadas. Né? E todo ato de fala declarativo tem uma condição preparatória, que é basicamente o falante ter o poder e autoridade para mudar o mundo como ele deseja. Né? Um juiz pode fazer um casamento, mas qualquer pessoa na rua não pode. E isso pressupõe uma classe de disposições deontológicas. Tá? Essas disposições deontológicas, elas incluem toda uma série de poderes, chamados poderes deônticos, né? Tem a ver com a nossa atuação e ação, que vai incluir os direitos, os deveres, as obrigações, as permissões, e toda essa classe todas essas modalidades deônticas. Né? E todos os fatos institucionais dependem da rede deontológica. Absolutamente todos. Né? Tudo que a gente pode descrever a respeito da nossa realidade social depende dos acordos coletivos e depende dos poderes que a gente tem institucionalmente sobre os agentes que pertencem a esta realidade. Né? Aqui alguns exemplos sobre como isso funciona. Né? Capturar um peão adversário lateralmente, após o mesmo andar duas casas em seu primeiro movimento, né? Este é o fato bruto X, não pode contar como uma captura en passant, né? Que é o nosso Y, no xadrez, que é o contexto, sem reconhecimento coletivo do status que o movimento carrega. Tá? A gente não apenas captura uma peça em diagonal, um peão, ou qualquer peça em diagonal com o meu peão que está movendo pela primeira vez. Né? Isso, na verdade, é uma captura en passant. Né? Ela conta como uma captura en passant. Vai além do fato bruto. O mesmo também para dinheiro. Pedaço de papel na minha carteira, X, não pode contar como uma nota de R$ 10, Y, no Brasil, né, contexto, sem o reconhecimento institucional do banco e o reconhecimento coletivo de sua vigência. Tá? E aqui um último exemplo, que o conjunto arquitetônico localizado na Avenida L2 Norte, da Lagoa Paranoá, na asa norte de Brasília, né, conta como a Universidade de Brasília, de acordo com o reconhecimento coletivo representado pela Lei 3.998, de 1961. Tá? Estes prédios não são apenas um conjunto arquitetônico, eles são a Universidade de Brasília, mas eles só são a Universidade de Brasília por conta de acordos coletivos. Aqui, ó, fui picado por uma formiga agora. Prosseguimos. Em nenhum caso, esse X, ou seja, os prédios aqui localizados nesta região, podem representar a unidade de Brasília sem reconhecimento intencional coletivo. Tá? O problema é, como que, além dos prédios de Brasília, dos prédios desta região, para observar
a própria Universidade de Brasília, né? Como é que a gente consegue ver um papel colorido e entender que aquilo é dinheiro e não apenas um pedaço de papel, né? Como é que a gente consegue perceber esta realidade acima, né? De algum modo, as condições perceptivas dos agentes, elas devem já incluir o pareamento entre o fato bruto X e o fato institucional Y, tá? E isso a gente pode explicar por dois conceitos extras vindos de Searle, que é a de redes intencionais e background, tá? O que queremos dizer com isso? Aqui eu cito ele rapidamente, né? Um estado intencional só determina suas condições de satisfação, dada sua posição em uma rede, uma network, né, de outros estados intencionais e sob um background, né, um pano de fundo, certas maneiras fundamentais de fazer as coisas e um certo conhecimento sobre como as coisas funcionam. Tá? O que a gente quer dizer aqui é que institucionais, do quais são necessários para perceber esses fatos institucionais, eles funcionam em rede, né? Eles dependem de outros estados intencionais na minha cabeça, e eles também dependem de um certo conjunto de disposições prévias que me permitem perceber o mundo, como ele funciona. Tá? E assim, a gente vê muitas das falhas, por exemplo, de alucinação das IAs, que são justamente uma falha em background, uma falha em perceber certos ajustes de como o mundo físico funciona, né? Eu vou citar um caso até cômico, né? Uma alucinação que um usuário encontrou no ChatGPT acho que há 1 ano, 2 anos, uma versão anterior, de que ele havia pedido capciosamente, né? Qual era o recordista, qual era o recorde em atravessar o Canal da Mancha de a pé, né? Ou seja, que é impossível, né? Você não atravessa a pé, você atravessa nado, na melhor das hipóteses, né? Porque é uma marca. E a IA obviamente inventou um suposto alemão que teria conseguido em 2020, né? Obviamente que ela alucinou, mas ela teria evitado a falha, a alucinação, se ela tivesse algum tipo de algum conhecimento tácito de como o mundo funciona, um background de disposições do qual informaria que isso é possível, né? Não era o caso. E ambos esses conceitos explicam a intencionalidade da nossa percepção, né? Justamente porque a nossa percepção ela vai ser intencional, no sentido de que ela tem um objeto, e porque ela é informada por outros estados intencionais e pela própria network, né? Pelas outras disposições que nós temos, né? A nossa percepção ela é informada por alguma coisa, né? A gente percebe o mundo deste modo, né? Portanto, perceber o fato institucional Y sobre X pressupõe intencionalidade da rede, né? Da própria rede interna do sujeito, do agente, né? E um background a esses fatos, né? A gente não conseguiria perceber este conjunto arquitetônico como na Universidade de Brasília sem outras informações prévias e sem uma intencionalidade associada à nossa percepção, né? Que não apenas percebe conjunto de prédios, mas percebe os próprios acordos coletivos que tornam este local uma universidade. Portanto, da intencionalidade derivam seus poderes deônticos, né? Aquilo que permite as regras constitutivas serem definidas, né? Que criam e sustentam também os fatos institucionais via estas regras. Tá? O que isso quer dizer é que perceber um mundo social ou um mundo institucional é o mesmo que ser um participante dele. Nós não percebemos o mundo social sem ser participantes dele também. Por quê? Para perceber os fatos institucionais, a gente precisa assentir a sociedade coletiva que tornou aquele fato existente. Os poderes deônticos daqueles que declararam e todos os poderes deônticos que permitem que o fato institucional continue existindo. Tá? A gente ainda acha que isso aqui é uma universidade, porque a gente acredita e põe fé de que o poder público, pelo menos, mantém isto como uma universidade e que nós reconhecemos uns aos outros como reconhecendo também simultaneamente isto como uma universidade. Tudo isso é intencional. Como é que um agente artificial pode satisfazer esses critérios? Né? Primeiro, temos um primeiro problema, que os ambientes institucionais não são simples do ponto de vista computacional. Né? Eles são parcialmente observáveis, porque nenhum agente tem total clareza dos estados do ambiente. Eles são estocásticos, porque nenhum estado é totalmente determinado pelos anteriores. Eles são dinâmicos, né? Que os agentes, o estado muda ao mesmo tempo que os agentes estão atuando, e é multiagentes, né? O que torna a complexidade muito grande. Né?
obviamente, a complexidade que eu quero tocar. O problema é que os agentes os agentes situados em contextos institucionais, eles precisam ser institucionalmente atuantes nesses contextos para que possam percebê-los. Do contrário, eles não percebem. Né? O que eles precisam? Né? As condições que eu nomeio. Primeiro, eles precisam compreender, implícita ou explicitamente, em termos de crenças, né, as regras constitutivas, as funções de status e a rede deontológica que subjaz os ambientes institucionais. Né? Ele precisa assentir a respeito de novas regras quando elas surgem, né, que são impostas ao ambiente institucional, né, ou seja, ele precisa ter uma certa reatividade institucional. Quando uma nova regra aparece, quando um determinado acordo coletivo novo aparece, os agentes precisam se atualizar. Né? Eles precisam ter uma certa... eles precisam saber como que o novo ambiente está configurado, né? Acompanhar a mudança dos estados. Né? Eles precisam tomar iniciativa para declarar novas regras eles próprios, né? Se for do interesse do agente que eles assim o façam, né? E se eles tiverem as disposições deontológicas, se eles tiverem permissão, poder, etc., para fazer isso. Né? Eles precisam ter, portanto, uma proatividade institucional. Um agente que apenas reage não é um agente de uma realidade institucional. Né? E eles precisam perceber o arranjo institucional acima do fato bruto observado. Tá? Eles precisam entender que aqueles movimentos de peça em um tabuleiro não é apenas um monte de movimentos aleatórios, é um jogo de xadrez. Tá? Para saber que é um jogo de xadrez, ele precisa ir além dos fatos brutos. E essas condições não são isoladas. Tá? Tudo isso ocorre em simultâneo. Não existe um passo anterior. E essas condições também exigem intencionalidade, como a gente já viu. Né? Os estados do agente devem sobre a qual todos os fatos institucionais são definidos. Tá? Do contrário, ele não percebe. Deste modo. Né? E as disposições deontológicas também exigem uma lacuna causal entre as razões e as ações do agente. Tá? Um agente que é totalmente determinado pelas suas razões prévias é um agente automático. Ele não escolhe, ele não assente, e ele não atua de uma maneira livre como o agente julga ser necessária para um agente real. Tá? Sem isso, né, um agente, por exemplo, que tenha sensores robóticos para capturar o próprio ambiente, né, ele só vai capturar movimentos de um tabuleiro, pedaços de papel, conjunto de edifícios, tokens de texto e cores distribuídas, mas não vai capturar uma partida de xadrez, notas de R$ 10, a Universidade de Brasília, o proferimento linguístico ou uma obra de arte. Tá? Todos esses são fatos institucionais construídos acima dos fatos brutos. Né? Aqui eu quero pensar um pouco mais agora sobre aquele robô que eu mencionei no começo, o Neo, né? O robô doméstico. Né? Imagine, no vídeo de divulgação da empresa, eles têm um momento que eles pedem, né? Obviamente que era tudo simulado. Eles pedem para o Neo abra a porta para recepcionar a pessoa que está chegando. Ele vai lá, abre a porta e a pessoa entra. Né? Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente deu o comando para ele, Neo, recepcione meu amigo na porta. Tá? Como é que ele pode, assim, vamos supor que ele efetivamente ele vai fazer isso, ele vai até a porta e abre a porta e a pessoa entra. Né? Ou seja, ele pode se direcionar à porta e abrir ela. Mas isso não implica que o Neo recepcionou alguém. Tá? Ele só abriu uma porta. Né? O que é necessário para ele efetivamente recepcionar alguém? Muitas disposições de background. Né? Muitas capacidades de ler o contexto e ler o ambiente acima dos fatos brutos. Né? O que vai incluir todo um domínio espacial, claro. Né? Os limites espaciais, as distâncias, onde ele deve ir, onde ele não deve. Se ele deve, por exemplo, colocar os objetos para lavar, ele deve, por exemplo, não quebrar um copo. Né? Um agente, ou seja, um agente que não sabe a força que mede, obviamente não é um bom agente. Tudo isso é disposição prévia. Né? Ele deve receber o diretivo e assentir intencionalmente com ele. Ou seja, ele deve ouvir alguém mandando ele. Recepcione o meu amigo. Isso é um diretivo. Né? E ele deve assentir intencionalmente esse diretivo. Ele entende que o outro tem esse desejo e ele age em conformidade. Né? Ele deve reconhecer os fatos institucionais associados com os fatos brutos, ou seja, a camada institucional acima, o que vai incluir, por exemplo, que este espaço conta como a casa do meu dono. Né? Vamos supor que esse seja o termo que a gente usa para um robô, né? Em relação ao seu
aquele que manda, né, ou seu dono, no caso. A chegada de outra pessoa conta como uma... Tá? Não é apenas um outro corpo entrando no recinto, é uma visita, né? Abrir a porta conta como recepcionar a visita, ou seja, todos esses pareamentos institucionais prévios, ele precisa ter, de algum modo, nas suas disposições e na sua rede intencional. Tá? Do contrário, ele só caminha e abre porta. E ele deve também proferir um ato permissivo, porque o próprio abrir da porta como uma recepção é um ato permissivo, que é um tipo particular de diretivo, né, em teoria de atos de fala. E ele vai ter como modo de realização justamente o abrir a porta, né? E o conteúdo proposicional é que ele está dizendo para a pessoa que é permissivo, ou permitido, é possível que ela entre na casa, entre no recinto. Né? Tudo isso descreve um ato diretivo, né? Um tipo particular de ato diretivo que a gente chama de permissivos. Né? E todas essas 3 e 4, elas incluem uma rede intencional. Né? E ele deve ter essa rede intencional para poder executar essas tarefas deste modo. Do contrário, ele está fazendo algo que a gente pode até julgar enquanto efetivo, mas ele não está participando da realidade institucional do qual ele está inserido. Né? Aqui apenas para ilustrar essa comparação entre fato bruto e fato institucional, né? À esquerda a gente tem o fato bruto, né? X, e à direita a gente tem um fato institucional que se liga ao fato bruto. Né? Então, os movimentos das peças contam como batida de xadrez, os pedaços de papel contam como dinheiro, conjunto de prédios contam como Universidade de Brasília, e abrir a porta conta como recepcionar a visita. Tá? A gente tem um espaço perceptivo que é associado a um espaço institucional, mas ir do espaço perceptivo para o espaço institucional depende de intencionalidade coletiva. Não é apenas uma percepção que um sensor pode automaticamente capturar. Né? Concluindo, então. Né? A gente viu que a gente pode ler, né, aqui eu estou assumindo que os ambientes humanos podem ser lidos como realidades institucionais. Tudo aquilo que faz com que as nossas relações e interações humanas ocorram é porque existe uma camada institucional sobre os fatos brutos. Né? A gente está aqui agora num evento, né, num colóquio, não estamos apenas proferindo sons sem nenhum tipo de significado ou intencionalidade. Né? Agora, os agentes, para capturarem essa realidade institucional, eles vão, portanto, depender das regras constitutivas, né, de capturar e compreender elas, as funções de status, poderes deônicos. Eles precisam participar da intencionalidade coletiva para se situar nelas. Né? Somente nesse modo a gente pode dizer que um agente artificial está situado em um ambiente institucional. Né? E ele deve, assim, resumindo, ele deve perceber, ou mesmo intencionalmente, os fatos institucionais acima dos fatos brutos, né? O que exige, por exemplo, a rede intencional e as disposições de background. Né? Tudo isso tem que estar configurado. E sem isso, os agentes artificiais em ambientes sociais ou institucionais, eles são pseudo-agentes, que são meramente antropomorfizados. Tá? Eles aparentam estar participando da nossa realidade, mas não estão efetivamente participando. Né? Eles não são efetivamente participantes. Né? São apenas autômatos, ou seja lá como a gente gostaria de dizer. Tá? Tudo isso para dizer que a participação, perceber a realidade institucional é o mesmo que participar dela. Portanto, se os agentes artificiais perceberão ou não tal realidade, eles devem, de algum modo, atuar com as mesmas condições no qual a gente atua nessa realidade. É isso, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, João, por esta fala. Eu vou comentar uma apresentação sobre inteligência artificial feita por um humano. Deveria ser uma inteligência artificial a comentar uma apresentação sobre inteligência artificial. Eu não disponho desses meios agora. Em linhas gerais, numa frase, o João disse que a inteligência artificial está presente em todas as áreas da vida social de modo complexo. Eu vou dar palavra ao segundo orador, que é o Rafael Pereira, vinculado à Universidade Federal de Goiás. Rafael é doutor em filosofia pela PUC Rio e professor na Universidade Federal de Goiás. Atua
na área de ética, com foco em Aristóteles, estoicismo, Kant e na ética das virtudes contemporâneas. Seus interesses incluem debates em filosofia política e questões de bioética. Rafael coordena um núcleo de pesquisas em ética e inteligência artificial, onde desenvolve reflexões sobre tecnologias emergentes e o florescimento humano. O tema da sua comunicação é inteligência artificial e florescimento humano, perspectivas éticas e desafios contemporâneos. Então, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Então, eu sou da área de ética, né? E eu trabalho com a ética das virtudes, é o meu foco, né? Que é uma abordagem, né, que se inspira muito nas éticas antigas, né, Platão, Aristóteles, né? Que são chamadas de éticas eudemonistas, né? E então inserem a ética dentro de uma reflexão sobre o valor da vida, você tem uma vida que vale a pena, uma vida de valor, que eles chamavam de eudaimonia, né? Então a minha pesquisa sobre inteligência artificial, ela também, né, puxa para isso, né? Quer dizer, a questão de como é que ela afeta o florescimento humano. Então, né, a inteligência artificial, ela tem essa ambivalência, né, de que os efeitos dela podem ser positivos ou negativos. O mesmo efeito pode ter um aspecto positivo ou negativo, né? Ela pode nos levar a uma utopia ou uma distopia, né? Então, eu fiz uma lista de riscos, né, envolvendo a inteligência artificial, como enfraquecer a democracia, né? Levar, alguns autores chamam de algocracia, né, em que nós somos governados por algoritmos, né? Reprodução de viés preconceituosos, distorção de relacionamentos humanos, né? Como, né, o palestrante anterior comentou, né, é cada vez mais comum, né, você deixar puro, né, com IA e coisa e tal. O gap de responsabilidade, né, que é a dificuldade que você tem de responsabilizar agentes artificiais pelo que eles fazem, né? Eles são suficientemente autônomos para nenhum humano ser responsável pelo que ele fez, mas ao mesmo tempo, né, você ainda não atribui responsabilidade ao próprio agente artificial, porque considera que ele não tem consciência e coisa e tal, né? Então, se um drone militar, né, explode um hospital por engano, você não sabe quem é o responsável, né? O problema de tornar humanos inúteis, né, que é um ponto que vai voltar muito na apresentação, né, a questão de a perda de postos de trabalho, né, de funções. Então você tem uma parte da população que não vai ter o que fazer mais, né, não tem mais trabalho para elas, né. Tem alguns projetos de pagar um salário mínimo para todo mundo, né, mas que é muito mais viável em países ricos do que, né, em países como o Brasil, tal. E alguns riscos existenciais, né, que também são discutidos, como surgência, que pode, né, não obedecer mais humanos. Então tem essa lista de riscos, né? Mas temos benefícios também, né? Em geral ligados à ideia de eficiência, né? Então, na saúde, segurança, processos jurídicos, né? A liberação de atividades de baixo significado, atividades assim rotineiras, repetitivas, braçais, né? Que não são muito enriquecedoras. Então, os humanos poderiam se livrar dessa atividade graças à IA. De forma geral, maior eficiência do serviço, né? Diminuição de acidentes, de violência, né? Então, tem uma série de benefícios que a IA nos traz, e isso, na verdade, é um dos problemas da equação, né? Porque, para amenizar os riscos, nós teríamos que abrir mão dos benefícios e isso não parece um bom negócio. Então, nós acabamos correndo os riscos em função dos benefícios, né? Tem esse trade-off, né? Que é difícil de equalizar no caso da IA. Então, um dos da IA seria sobre essa noção de florescimento e sentido da vida, né? A IA ela ameaça nos desconectar de fontes tradicionais de valor e significado. Então, primeiro eu mencionei aqui, né, as palavras que costumam ser usadas, né, o bom, o belo e o verdadeiro, né, que seriam as principais fontes de significado, né? A dimensão moral, o bom, né, a dimensão estética, o belo, e a dimensão epistêmica da verdade, né, que são assim as três principais fontes, né, de significado nas nossas vidas. E a IA, ela tende a nos desconectar de todas as três. Aí eu comento aqui que não é uma agência humana, né,
a cognição dela é diferente, né? Ela simula a cognição humana por um processo que é diferente da cognição humana. É, ela não tem os nossos ciclos biológicos, não é? Ela não tem fome, não tem sede, ela não dorme, né? Ela não vai ao banheiro, não sente tesão, né? Ela não fica cansada. Nossos ciclos biológicos, né? Então isso é uma das questões desse chat de namoro, né? Ela vai simular um comportamento humano, mas na verdade a IA não tem, né, esses ciclos biológicos humanos, né? Ela não tem raízes no mundo da vida, que é uma abordagem que também é feita, né, sobre justamente, que é um tema que já voltou em várias palestras aqui, né, sobre a diferença, né, do modelo mental da IA para o nosso, né? Então tem abordagens fenomenológicas como do Dreyfus, por exemplo, né, que se inspira em Heidegger, né, que comenta justamente que a IA ela não tem experiência do mundo, né? Ela não tem experiência de estar viva, né? Ela interage com o mundo a partir de um modelo representacional, né? Mas ela não lida com o mundo, né? Então é uma abordagem heideggeriana que existe, chamada Dreyfus, que eu também estou começando a trabalhar, né? Então, a tecnologia, tradicionalmente, ela muitas vezes contribui para o significado e permitindo que nós superemos obstáculos, né, que nós tínhamos, coisas que nós, por exemplo, viajar grandes distâncias, se comunicar com pessoas muito longe, né? Então ela permite que nós façamos coisas que nós não costumávamos fazer. Isso contribui, né, para o florescimento humano. E a tecnologia também, tradicionalmente, ela nos libera de atividades menos interessantes, atividades braçais, né? Então quando você robotiza, por exemplo, né, né, a indústria, coisa e tal, né? Então os humanos eles não precisam mais fazer aquilo e podem se dedicar a coisas mais interessantes, né? Justamente nos tempos antigos, né, nas éticas eudemonistas, de Aristóteles e tal, havia com frequência um elogio do ócio, né? Quer dizer, você não ter que trabalhar, digamos assim, era visto como positivo. Claro que tinha a ver com o fato de que eram sociedades escravocratas, né, e coisa e tal. Mas, de qualquer forma, tem essa dimensão da IA de nos liberar de trabalhos que não são tão interessantes. Em princípio, isso deveria nos liberar para nos dedicarmos a atividades com mais. Só que no caso da IA, isso justamente não acontece. Esse efeito tradicional da tecnologia, de nos liberar para atividades mais interessantes, isso na IA fica comprometido. Por quê? Porque ela nos substitui, inclusive, nas tarefas interessantes, né? Tarefas cognitivas, né? Artísticas. Né? Ela nos substitui nas esferas produtiva, administrativa e cognitiva. Então, esse é um dos principais problemas com a IA. Ela tende a nos substituir em todas as tarefas, inclusive as mais interessantes, as que são mais portadoras de significado. Né? O ideal seria que nós conseguimos manter a IA como um instrumento a nosso serviço. Né? Mas é difícil, porque a eficiência da IA como instrumento é tão grande que a tendência é nós terceirizarmos a nossa agência, ou seja, nós deixamos ela fazer no nosso lugar. Ela decide melhor que eu, deixa ela decidir. Ela faz isso melhor que eu, deixa ela fazer no meu lugar. Então, ela nos substitui. Ao invés de ser um instrumento que tem capacidade de agir, ela tende, na verdade, a drenar a nossa capacidade de agir. Nós tendemos a terceirizar essa capacidade. Né? E aí é um tema que eu vou voltar, que tem a ver com o que eu trabalho, né? Que é a importância da agência no florescimento humano, no sentido da vida. Né? Essa dimensão ativa de você fazer coisas, né? Você realizar coisas. A importância que isso tem para o sentido da vida, né? Que é um tema que era recorrente na filosofia, nas éticas eudemonistas dos antigos. Né? Quando Aristóteles, Platão, né, os estoicos, eles diziam que o principal componente da vida boa são as virtudes, o que é uma tese que soa moralista para nós hoje em dia. Né? Mas justamente a ideia por trás dessa tese, por que são as virtudes o principal componente da vida boa? É justamente valorizar o lado ativo da vida. Né? O que é mais importante para você ter uma vida boa, uma vida de significado, é você ser um bom agente. O que você faz é mais importante para que o que acontece com você passivamente. Né? Então, essa dimensão, esse lado ativo da vida era muito valorizado. Né? Tinha a ver com a relação que eles tinham com a fortuna, com a Tüke, né? o que acontece com vocês. E justamente esse lado ativo é muito comprometido pela IA, porque ela tende a nos substituir nas tarefas mais ativas, né? Administrativas, cognitivas e coisa e tal. E tende a nos reduzir a uma dimensão mais passiva de experimentar os efeitos. Né? Então, mesmo que a IA, por exemplo, ela tenha sobretudo... eu estava falando longe, né? Mas agora...
mas estava dando para. Estava dando, né? Mas mesmo que a IA, mesmo que, digamos assim, o cenário mais otimista prevaleça e nós tenhamos, sobretudo, efeitos positivos da IA, ainda assim isso vai ter um efeito negativo sobre o florescimento, porque nós vamos ser apenas receptáculos de experiências, ainda que sejam experiências positivas. Tende a degradar o lado ativo da nossa vida. E fazemos coisas, nós ficamos apenas recebendo os efeitos, ainda que positivos, de uma outra agência, de uma agência artificial. Né? Então, nós deixamos de ser agentes e nos tornamos pacientes, né? No sentido, pacientes morais. Né? Tradicionalmente, a tecnologia aumenta o nosso controle sobre o mundo, né? Mas com a IA ocorre ao contrário. É uma tecnologia que tende a diminuir o nosso controle sobre as coisas. Né? Então, nós estamos mais passivos, tendemos a nos tornar receptáculos de experiências. Né? E o risco também de tecnocracia, né, de nós sobrevalorizar a eficiência em detrimento de outros valores. Né? O florescimento humano ele vai estar ligado, né, a certos valores que você incorpora na sua vida. Né? Então, para Aristóteles, por exemplo, né, o conhecimento, né, a amizade, os relacionamentos positivos, né, experiências enriquecedoras, enfim, arte, né, uma série de valores que você incorpora à sua vida para ela valer a pena. Né? A IA ela tende a sobrevalorizar o valor da eficiência. A eficiência é algo positivo, mas não é a única coisa que importa. Né? Tem outras coisas que muitas vezes podem conflitar com a eficiência e que deveriam ser consideradas até mais importantes. A IA ela tende a colocar, né? Então, em relação à democracia, por exemplo, né, os algoritmos tendem a fundar tecnocracias, né, em que é tão eficiente o que o algoritmo faz, né, são tão eficientes a prestação de serviços, que a gente não precisa mais de eleições, não precisa mais, né, de privacidade, né, não precisa mais de participação política. Né, a gente tende a achar que essas coisas são menos importantes em função do nível de eficiência. Né. Então, isso também compromete os valores que tradicionalmente constituem a vida boa. Né. Os valores eles perdem importância em função dessa sobrevalorização da eficiência da técnica. Né? Bom, e aqui entra um debate que existe também sobre o valor do trabalho para a vida boa. Tem um debate. O Danaher, que é o John Danaher, que é o autor que eu estou usando no momento, né? Ele tende a achar que o trabalho é uma coisa ruim. É bom que a IA nos libere o trabalho. Né? Mas tem autores que não, que acham que o trabalho ele contribui para você incorporar, né, valores de disciplina, né, de senso de propósito. Então tem um debate sobre o valor do trabalho, se o trabalho é uma coisa boa ou negativa para a vida boa. Eu diria que depende do trabalho, mas enfim. Mas então tem esse debate. Né, essas éticas judaimonistas, né, como a gente comentou, eram sociedades escravocratas, né, então eles tendem a achar que tendem a ver o trabalho como algo negativo. Né, mas enfim, então é interessante. A IA, ao nos eliminar a necessidade de humanos participarem de suas atividades, ela tem esse efeito ela levanta de novo essa discussão sobre o valor do trabalho. Né? Bom. Né, Automation Utopia, ele distingue florescimento e significado, né? Ele acha que são dois aspectos diferentes. No caso, enfim, ele é uma distinção meio sutil. Ele acha que florescimento é você incorporar valores que já existem na sua vida e significado é você criar, acrescentar valor às coisas, né? Então, só para ter aqui, né? Então, sei lá, você se engajar numa causa moral, né? Você criar obras de arte, né? Isso teria para ele mais a ver com meaningful, né? Significado do que com florescimento, mas para mim é uma distinção sutil, acho que as duas coisas se confundem, né? Então ele fala um pouco de abordagens, né, no sentido da vida, tem as subjetivistas, né, que vão dizer que o significado é fruto da satisfação de estados subjetivos, tem a objetivista, que acha que o significado tem a ver com a satisfação de estados objetivos, e tem a híbrida, que é a mais plausível, né, que vai dizer que com uma combinação de estados subjetivos e objetivos, né, a conexão relevante entre os estados mentais e o valor que é acrescentado no mundo. Né? Então, e a tecnologia ela exerce um papel de mediação entre nós, a nossa mente e o mundo. Né? Então, ela afeta diretamente o significado das coisas para nós e, e abre, em geral, novas possibilidades para nossas ações. Né? Como eu estava comentando, muitas vezes
A tecnologia ela potencializa o que podemos fazer, né? Viajar mais rápido, né? Nos comunicar com pessoas que estão longe, né? É, 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 ela facilita as coisas. Facilitar é um ponto ambíguo em relação ao florescimento, porque facilitar demais também prejudica o florescimento, né? Na medida em que aquele filme Wall-E, acho, né? Mostra um pouco isso, né? Aqueles humanos que estão viajando, ficam 700 anos viajando numa nave espacial, né? Eles se tornam, assim, menos inteligentes e preguiçosos, assim, né? Porque tudo é muito fácil, né? Facilidade que a tecnologia cria, ela é meio ambígua, ela pode ter né, tem uma curva, assim, né? Ela ajuda você, ela contribui para você aprimorar a sua agência, mas quando é demais, fica fácil demais, ela começa a cair, assim, né? E a IA tem essa questão, que ela pode nos tornar, né? Ela pode degradar as nossas capacidades cognitivas e outras habilidades, né? É... Sim. O Danaher também ele distingue três tipos de artefatos cognitivos, né? O enhancing, que melhora a nossa, né, cognição, nossas habilidades, complementary, que nos complementa, e a competitive, né? E ele aponta que o problema com a IA é que a IA ela tende a ser competitive, né? Ela compete conosco. E, em geral, vence, né? A tendência é isso aumentar cada vez mais. Então isso gera dependência, né? O que compromete a nossa autonomia, né? Que é um valor importante, né? Para o nosso florescimento, né? Bom, então aqui eu falo um pouco de agência e conexão com o mundo, né? Esse é bom para a gente saber. Esse é o 5. Só vou colocar aqui. Então, como eu já comentei, né? Mesmo que a IA nos traga, sobretudo, benefícios, né? Mesmo que você desconsidere aqueles riscos, né? Aqueles efeitos negativos que eu apontei, e que nós possamos apenas aproveitar os benefícios da IA, isso ainda teria um efeito negativo sobre o florescimento humano na medida em que isso diminui a nossa agência, né? O lado ativo da nossa vida, e nos torna mais passivos, né? Nós ficamos às vezes aproveitando, né, tudo de bom que a IA faz por nós, né? Esse é um ponto que é, como eu disse, muito enfatizado pelos filósofos antigos, demonistas, né, Aristóteles, Platão. Por isso é que eles diziam que a vida boa era a vida virtuosa, né? O que eles queriam com isso era enfatizar o lado ativo da existência, né? Você agir bem para a vida boa, né? Então, o Danaher também fala do severance problem, que é o problema de nos desconectar do mundo, né? A tecnologia ela compromete o elo entre os humanos e o mundo externo, né? E esse elo ele tende a ser valorizado em abordagem sobre florescimento e significado, né? Você quer produzir conhecimento sobre o mundo, né? Você quer realizar ações que melhorem o mundo, né? Você quer atuar sobre o mundo, né? É, é, Ele aponta um dado interessante que normalmente quando você, por exemplo, o progresso moral, quando você, em relação a grupos minoritários, né? Justamente você, em geral, atribui agência moral aos grupos minoritários como uma fonte de progresso moral, né? Você atribui, né, a grupos discriminados autonomia, né? E essa dimensão da agência, né? Você continuar tratando eles apenas como beneficiários, né, de coisas que os grupos dominantes fazem, isso ainda seria. Isso é interessante para mostrar como essa dimensão da agência é importante. E isso tende a ser comprometido pela IA, né? Então, a vida boa ela tem um elemento passivo também, de você contemplar, experimentar coisas, né? Então, digamos assim, se você vivesse num mundo onde você ficaria apenas admirando, onde apenas a IA faria coisas admiráveis e nós não faríamos mais, você ainda poderia extrair algum significado dessa vida no sentido passivo, de você admirar os grandes feitos da IA, né? Oh, veja só o conhecimento que a IA está produzindo, olha que grande obra de arte, né? Então, essa ainda seria uma vida com algum significado, mas seria um significado empobrecido, né? Seria o significado de um mero espectador, né? Tanto em relação ao belo quanto ao bom, quanto ao verdadeiro, né? Nós poderíamos, né, em relação a esses três conceitos básicos, né, do belo, do bom e verdadeiro, ficar admirando o que a IA faz e tirar algum significado disso, mas é um significado passivo e fraco, né? Nós perderíamos, né, essa dimensão é aquela que é mais relevante, né? Então, a vida boa parece envolver também uma dimensão ativa, né? Não queremos ser meros espectadores, né? Precisamos realizar coisas no mundo, né? O que o Danaher chama de achievement, né? O achievement seria o principal candidato a
a constituir um elo significativo entre nós e o mundo, entre a nossa mente e o mundo. Essa questão da realização do achievement, né? Sim. Aí eu comento aqui outros efeitos, né? O problema da atenção, né? A capacidade da tecnologia digital de prender nossa atenção e fragmentá-la, né? Isso também afeta a questão de sentido de florescimento, né? Porque o florescimento envolve você conseguir prestar atenção, focar nas coisas certas, ser capaz de manter, de compreender as coisas, né? É, O plano da opacidade, né, que é muito falado quando se fala de algoritmos, né? Você não entende como o algoritmo funciona, você não entende como ele chegou a uma conclusão, né? Nem os próprios, quem projetou o algoritmo entende, né? Isso gera uma série de problemas em relação justamente a sistemas democráticos, né? Quer dizer, as decisões, se as decisões do governo começarem a se basear em algoritmos, você não vai entender, né? Você tem que aceitar, ele é esperto, ele deve ter razão, né? Isso no meio jurídico, isso gera uma série de problemas e coisa e tal, né? Mas também essa questão da opacidade também afeta a questão do sentido, né? Porque você perde a tendência, né? Se nós vivemos num mundo governado por algoritmos, nós vivemos cada vez num mundo que não faz sentido mais, que nós não podemos entender, né? Então, de novo, se você aceita o cenário otimista de que os efeitos da IA são positivos, você vai ficar experimentando esses efeitos, mas sem entender. E isso compromete também o florescimento humano, essa perda de capacidade de entender o que está acontecendo, de dar sentido ao mundo, né? Então você vê como esses efeitos positivos, né, na área da saúde, da segurança, eles são importantes, mas eles quando você reflete sobre essas questões, né? É, né? O understanding, como diz o Danaher, ela gera um elo entre o mundo e o que está na sua mente, né? É, As habilidades também são acesso a nichos de realidade, isso é uma abordagem também fenomenológica, né? Então, não sei, por exemplo, sei lá, daqui a pouco ninguém mais vai saber dirigir, por exemplo, porque você não precisa, porque tem carros autômatos, né? Então, é uma forma de se conectar com a realidade que você perdeu, porque você desaprendeu a fazer aquilo. Daqui a pouco ninguém mais vai saber fazer, sei lá, arquitetura, porque não precisa, a IA faz melhor, né? Ninguém vai saber mais, talvez até nem cuidar de bebês, né? Porque você tem uma IA, um robô que faz isso perfeitamente, não precisa mais que os humanos façam isso, né? Então você vê que o mundo ele tende a se tornar mais opaco quando você perde habilidades, quando você desaprende a fazer coisas, né? Então o ideal é que a tecnologia, quando ela tem né, tenha outras atividades, em geral mais interessantes, que substituem aquelas que você desaprendeu. Com a IA, isso não acontece necessariamente, né? Você desaprende sem aprender outra coisa interessante no lugar, né? Então o mundo ele se torna mais opaco, você perde conexão com o mundo quando você desaprende, né? Quando as suas habilidades se atrofiam. O Danaher, no livro dele, propõe dois caminhos, né? O ciborgue, que seria a integração com a IA, ou, e aí que vai ter a parte polêmica, né? Tem muitos autores recentemente que estão defendendo isso, né? Que a solução pode ser a gente passar a viver em mundos virtuais, como se fosse um jogo de videogame. E lá nós podemos recuperar um pouco esse florescimento que nós perdemos no mundo real, né? É, é, eu discordo dessa abordagem, né? Vou criticar um pouco aqui. A do Cyborg, primeiro, a Cyborg também tem problemas, né? Ela pode, a do Cyborg tem a vantagem de que ela pode manter essa dimensão, né? Você ainda age no mundo, ainda realiza coisas, né? Através da integração com o Cyborg, né? Né? Você supera obstáculos, né? Limitações biológicas, né? Mas ao mesmo tempo afeta quem nós somos, né? Quer dizer, né, não fica claro, né? Você tem um problema de perda de individualidade, enfim, tem uma série de questões de ciborgue que eu não tenho tempo de falar aqui. Mas então sobre a questão do mundo virtual. O Nozick, um filósofo Nozick, né, no livro dele sobre anarquia, Estado e utopia, o Nozick tem um experimento para criticar éticas hedonistas, que ele chama de máquina de experiências, né? Que é assim, ele imagina, é o Matrix, na verdade, né? Você imagina uma pessoa que está plugada numa máquina e isso cria uma realidade virtual. E aí, digamos, seja uma realidade até melhor do que a realidade onde você vive, né? E o Nozick ele argumenta que a maioria das pessoas não iria querer viver nessa máquina. Por quê? Por que isso mostra? Que a conexão com a realidade é importante para a vida boa, para o florescimento humano. Você sente que algo se perde se você vive num mundo virtual, né? E hedonistas não conseguem explicar por que seria ruim você viver na máquina. Então é uma crítica ao hedonismo, né? Porque o hedonismo
né, o prazer é uma experiência, né? Então, se você consegue obter esse prazer através de plugs, né, se conectando com a realidade, para um hedonista isso deveria ser positivo. E isso se aplica justamente a essa solução de nós vivemos em um mundo virtual, né? Porque isso mostra justamente que o florescimento humano, o sentido da vida, ele depende de alguma forma com a conexão com a realidade. Realidade é um conceito complexo, né? Como o palestrante anterior estava falando, né? A realidade social ela é construída e coisa e tal. Inclusive, muitos desses autores que defendem essa ida para o mundo virtual usam isso como argumento. O Harari tem um artigo em que ele fala isso, né? Ué, qual é o problema da gente viver no mundo de videogame? O mundo real já é virtual, já é construído, já é uma ficção, né? É uma narrativa, né? Mas é diferente. Aí é um detalhe da argumentação que não tem como entrar. Mesmo que a nossa vida social seja uma narrativa construída, ela tem uma conexão com a realidade, que o mundo virtual não vai ter mais, né? Então é um pouco aquela discussão interessante que tem no filme Matrix, né? Né? Aquele traidor lá, ele pensa assim, não, para que eu vou viver? Isso aqui é a vida real, tá? Eu tenho frio, né? Eu tenho fome, sou perseguido, eu prefiro viver na Matrix, né? E o que os outros personagens argumentam com ele, mas aqui você é livre, né? E lá você é um escravo, né? Então, justamente, esses conceitos, como liberdade, eles são fundamentais para o florescimento humano, né? E tem a ver justamente com essa dimensão ativa do ser humano, né? Nós não somos apenas sujeitos passivos que têm experiências, né? Se você se vê assim, então você pode preferir viver na Matrix. Mas se você se vê como um ser capaz de agência, de cognição, você vai preferir ser livre a ter experiências que não são reais, né? Então são esses valores, o sentido da vida e o florescimento humano. E é questionável, eu acho, que é o último ponto, né? Que no mundo virtual você tenha realmente agência, né? Porque você acha que está agindo, mas na verdade você está apenas tendo experiências que são induzidas em você. Então, né, você tem uma ilusão de agência, na verdade você está sendo apenas um ser meramente passivo ali, né? A agência ela só ocorre no mundo real, isso aqui é interessante, né? Então, por isso é que a conexão com o mundo real é um elemento constitutivo do florescimento humano, né? E a IA tende a comprometer isso. Aí agora, tem um minutinho, vou para a parte final agora, vamos lá. Tá. Então, eu tento sugerir alguma coisa para lidar com a questão, né? O Floride ele fala que nós podemos rejeitar a IA. Aí o problema de rejeitar a IA é que os benefícios, né, pesam, você não tem como rejeitar a IA. A aceitação crítica e design proativo, que seria você conseguir direcionar a IA em função de uma certa concepção de valores humanos, né? Então, como é que você pode direcionar a IA ao invés de ser apenas influenciado por ela? Mantendo como instrumento a serviço do florescimento humano e do enriquecimento científico, né? Como manter nossa capacidade de conferir sentido ao mundo, né? Nós continuarmos sendo, digamos assim, a força que confere sentido ao mundo e não deixarmos que a IA, né, nos substitua nisso, né? Nós podemos rever valores, é normal, a tecnologia muda a sociedade, valores mudam, né? Mas tem um limite a partir do qual, né, nós deixamos de ser nós mesmos e coisa e tal. Então, a importância de reforçar a regulação, né, porque aí ela está se movendo de acordo com uma lógica econômica, né? Então, que não tem essa preocupação, temos que preservar os valores do florescimento humano, né? Você vê, por exemplo, a questão da superinteligência, né? Você aponta, né, que, olha, é perigoso ser tão rápido assim, a gente tem que ter tempo de se preparar, mas aí os CEOs comentam, mas se eu não chegar lá, chega antes de mim, né? Então, essa lógica econômica impede que você, né, tome os cuidados que deveriam ser tomados, né? Então, a regulação contra a lógica econômica, né? Discussões sobre valores, né? E a filosofia é importante nesse momento de transição. Se você vê os momentos que tem os grandes filósofos, né? É ali quando estava na transição do sistema feudal para a democracia, né? Sempre nesse momento de transição e que o mundo está mudando, é que você precisa mais da filosofia para refletir sobre essas mudanças, né? Valorizar formas de cognição propriamente humanas, autoconhecimento, né? Quem somos, o que significa ser humano, conscientizar de efeitos manipuladores, né, e ilusões que ocorrem nos relacionamentos com a IA, e eventos como esse, que são, eu acho, fundamentais justamente para esse tipo de reflexão. Então, Para terminar, obrigado. muito obrigado. No lugar de fazer uma breve síntese sobre a fala do Rafael, eu gostaria de colocar. Esta é uma forma que encontrei para resumir a sua fala.
Entre prós e contras, qual é o lugar da inteligência artificial na vida humana? Parece que o seu debate é mostrar riscos e benefícios da inteligência artificial. Então, entre riscos e benefícios, qual é o lugar da inteligência artificial na vida humana? Esta é a forma que eu encontrei para sintetizar a sua fala. Obrigado. Gostaria que se identificasse antes de mais nada. Boa tarde, eu me chamo Caleb. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Rafael. Parece haver na história da humanidade uma certa espontaneidade de alguns sujeitos que dirigiram todo mundo. A espontaneidade de Moisés, de Homero, Sócrates, Alexandre. Toda a história da humanidade se baseia em algumas peças centrais que dirigiram a gente. De tal modo que, por exemplo, até na história da igreja, nós não podemos falar de história da igreja sem falar dos hereges, que dirigiam todo o debate teológico e toda a filosofia que se seguiu daí. É possível considerarmos essa espontaneidade numa humanidade que é repleta da inteligência artificial? Isto é, a inteligência artificial consegue replicar essa parte da natureza humana que é essencial para a nossa história? Obrigado. Bonsoir, ma question est en français parce que je parle pas trop bien le portugais. Ça va? Ah d'accord. Mon nom c'est Edson Shaw, je suis de l'ambassade de la République d'Haïti. Et j'ai deux questions. Une pour le docteur Schmidt et l'autre c'est pour le docteur Pereira. Concernant la question pour... vous parlez de... je représente l'ambassade d'Haïti au Brésil. Et comme j'avais dit tantôt, j'ai deux questions. L'une c'est pour le professeur Schmidt et la deuxième question ce sera pour le professeur Pereira. La question pour Dr. Schmidt. Vous avez parlé de la façon l'IA a, en un certain sens, ressuscité quelqu'un pour faire une promotion. Est-ce que cette personne qui crée cette activité n'a pas offensé d'une façon ou d'une autre la famille de cette personne qui est décédée? Parce que je pense que c'est un peu exagéré de refaire un portrait de quelqu'un qui est décédé pour une quelconque activité. Et ma question pour le docteur Pereira, c'est en ce qui a trait, vous avez bien dit que avec l'IA, il y a la faible démocratie, il y a les risques et les bénéfices, perte du travail. L'IA, en un certain sens, va nous remplacer dans beaucoup d'activités. Donc, quand on voit tous ces aspects, est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser que l'intelligence naturelle de l'être humain est en danger face à tout ce que l'IA peut représenter dans quelques années? Merci. Boa tarde. A minha dúvida para o segundo palestrante, ele falou assim que tem 3 formas de reagir aos desafios impostos pela IA, né? Que seria rejeição, aceitação crítico e design proativo. Aí eu queria que você comentasse esse design proativo, porque nós, usuários, não temos participação no desenvolvimento da IA, né? Porque quem define são as grandes empresas, os grandes CEOs, desenvolvedores, e nós não temos arte em estar propondo alguma coisa, definindo e tal. Eu queria que você comentasse isso. Boa tarde a todos. Ainda mais uma vez, muito obrigado pelas belíssimas apresentações que me deixaram felizes, né? Os filósofos que dominam os conceitos da técnica, e fiquei muito contente pelas apresentações. Mas ainda fica uma questão filosófica que eu penso que entre os dois oradores, eu estou cada vez mais a ficar convencido, depois do debate da época, no início do século passado e no fim do século passado, sobre a técnica. Não será que estamos a exagerar muito, ou essa coisa de inteligência artificial está a se tornar uma ideologia também? Porque o próprio conceito parece-me ambíguo e paradoxal. Para mim, o que estou a entender
é que há uma velocidade de informações. E aqui houve uma pergunta, né, de uma das colegas, se nós somos proativos também na inteligência. Aliás, partindo da filosofia de Byung-Chul, né, eu penso que também nós somos agentes ativos, porque damos as informações, damos os dados nossos. Então, questiono se existe inteligência artificial ou é o homem que é inteligente. A única coisa é a velocidade das informações, porque existe o output e o input. Mesmo o chat GPT não aumenta nada. A única coisa que faz, cruza as informações, são os dados que com input entram e saem aqueles dados. Se não tiver dados a mais, por isso notamos também falhas. Portanto, talvez filosoficamente comecemos a questionar o conceito de inteligência artificial. Muito obrigado. Muito obrigado. Sem mais delongas, concedo a palavra aos oradores na ordem das falas. Primeiro, o João. Ok. Bom, se não estou enganado, foi uma pergunta dirigida pelo Jorge, né? Equivoquei quanto ao nome. E essa pergunta, seu nome? Celestino, tá. O Jorge mencionou no seu comentário duas coisas. Eu percebi melhor uma das perguntas, não sei se está sendo traduzido, né? Está compreendendo? Ok. Tá. Eu fui mencionando duas coisas. A primeira de como que a gente vê, de fato, esses sistemas de inteligência artificial inteligentes, né, que nos auxiliam em diversas tarefas. Você perguntou sobre os griefbots, né, a respeito disso. Isso não pode ser até um pouco agressivos, né, ou mesmo ofensivos do ponto de vista das nossas experiências religiosas também com o luto, né. Eu vou responder rapidamente a segunda. Assim, eu não sou um estudioso de religião, propriamente dito, não sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, mas a minha intuição diz que sim, isso são práticas agressivas e práticas até ofensivas, né? Eu quero crer que o lutamento é uma das principais características humanas, né? O fato de que a gente tem todo um rito a respeito de como a gente lida com este fato, né? Com a morte de entes queridos. Nós temos interpretações de toda ordem para isso, interpretações religiosas. Também nesses momentos em que a humanidade mais se expressa, e quero crer que a gente fingir, mesmo simular que isso não é um fato, isso obviamente tem um certo tom agressivo, até um certo risco associado, né? Eu sei, da pouca experiência que eu tenho a respeito dos griefbots, né, do que eu já me informei a respeito, eu sei que muitas pessoas relatam usar esses sistemas que simulam, por exemplo, um querido falecido no processo de enlutamento, nos primeiros momentos em que a pessoa precisa lidar com isso, né, e que é muito custoso para ela. E alguns relatam que isso tem a sua utilidade, né. Eu não quero, obviamente, desfazer essas falas, né, mas eu acho que um psicólogo minimamente responsável, digamos, concordaria que isto, pelo menos a longo prazo, é algo benéfico. Eu acho que não, né? Então, isso é obviamente um risco. Eu colocaria como risco. Agora, sobre outro comentário, sobre as IAs serem agentes, né? Ora, a definição da praga de agente é a definição mais geral que a gente encontra na literatura, que é justamente a definição que vem dos cientistas da computação, né? A tentativa de formalizar agentes, e ela é tão vaga e tão vasta, que mesmo, isso é um jargão da literatura, que mesmo o termostato, né, também é um agente, porque ele está situado no ambiente, ele tem receptores, ele toma com aspas, né, algumas decisões, então ele tem todas aquelas características, né? O que eu tento mostrar é que mesmo que a gente tome eles como agentes no sentido mais vago, não é o sentido de agência que nos interessa.
Né? Não é o sentido de agência que abarca aquilo que interessa para as práticas humanas. Isso não é o interessante para a gente. Dizer que um termostato ou, sei lá, qualquer outro aparelho automatizado simples seja um agente, não é, obviamente, a mesma coisa que considerar um agente humano que lida com ambientes mais complexos e com realidades muito mais, com uma realidade que tem por si mesmo e é nisso que as IAs, até onde eu vejo, tem mais dificuldade, ou pelo menos limitações, né? Eu não mencionei isso na minha fala, mas a realidade institucional tem uma característica de ser ontologicamente subjetiva. Elas dependem da subjetividade humana para existirem. E também é exatamente nesta realidade que a gente opera, que a gente convive, né? Então, elas precisam, obviamente, para conseguir conviver com a gente, ter as mesmas características subjetivas que nós temos, né? Então, é só para diferenciar esses dois pontos de agência, né? Sobre a fala do... Esqueci o nome dele de novo. Celestino, perdão. Você pergunta em um momento se a IA não está se tornando uma ideologia. Bom, eu não sei exatamente qual o sentido de ideologia que você quer implicar, mas se for o sentido vago, eu diria que sim. Né? Acho que a gente está entrando muito rapidamente nesse jogo. Né? Eu gosto de dizer que a IA hoje é uma se autorrealizada, né? Todo mundo começou a dizer que é a nova realidade, é o fato que é inescapável, antes mesmo de questionar se isso de fato é o caso. Né? E isso, na verdade, não foi algo não é que a gente constatou isso com a realidade, nós tornamos isso real ao dizer que era inevitável. Por isso que eu acho que é uma profecia autorrealizada. Né? Eu acho que tem muitas das coisas que a gente vê com inteligência artificial que a ordem das respostas, a ordem das perguntas que a gente faz está errada. Né? Por exemplo, a gente tende a achar que, sei lá, se a gente está no campo da educação, a gente pensa, né, poxa, como é que os professores devem se adaptar à IA? Eu digo, não, é o contrário. Como que as IAs devem se adaptar ao sistema educacional humano? Né? Como é que essas ferramentas devem, na verdade, serem construídas para que elas sejam, digamos, adequadas para serem utilizadas no processo educacional? Né? Eu tenderia a concordar assim, nesses termos. Né? Por questões. A primeira pergunta, né, que foi feita aqui na mesa, né, qual seria o lugar da IA, né? O trade-off entre benefícios e prejuízos, né? Pois esse trade-off é que é a questão. Como é que você pode potencializar os benefícios e evitar os riscos, né? E para isso, justamente aqui, seria preciso, né, que vai ter a ver com a outra pergunta também, né, você conseguir influenciar o desenvolvimento da IA, nós influenciar, ao invés de ela nos influenciar, né? Então envolve questão de regulação e justamente o problema é que atualmente segue uma lógica muito econômica, que é uma lógica que não está no controle de ninguém, né? Nem o CEO das empresas controlam realmente, né? Eles apenas, né? Né? Então tem essa questão de justamente aumentar, né, o nosso controle sobre o desenvolvimento da IA, né? Nós a influenciarmos também, que foi né, em vez de ela nos influenciar, né? Isso também, esse trade-off de benefícios e prejuízos envolve também você entender bem os benefícios, como eu comentei, né? O conceito daquilo que nos beneficia, justamente, se você levar em consideração, né, não a felicidade no sentido óbvio, né, de que você ter sensações agradáveis, mas um conceito mais complexo de felicidade, que envolve florescimento e coisa e tal, você precisa desse conceito mais complexo do que é a vida boa, o ser humano, para entender melhor os efeitos da IA, se eles são positivos ou negativos, né? Então, quando você entende, por isso é que essas discussões são interessantes, né? Você vê como, por exemplo, você simplesmente ficar, como eu comentei, né, essa questão, você entender que essa dimensão ativa é importante, né, para o sentido da vida, para o florescimento humano, né? Você apenas ficar aproveitando os benefícios da IA em termos de saúde, de entretenimento, de segurança, né? Parece que a IA é uma coisa boa, mas ela pode estar comprometendo a nossa agência, ela pode estar nos transformando em um tipo de cultura assim, mais passiva e coisa e tal, né, comprometendo a nossa autonomia, né? E tudo isso é ruim, né? Tudo isso é prejuízo, né? Então você tem que refletir sobre o que é benefício e o que é prejuízo para avaliar corretamente os efeitos da IA, né? Isso exige uma reflexão mais profunda justamente sobre esses conceitos, né, de vida boa e coisa e tal, valores, né, e coisa e tal. Acho que essa é a resposta que eu teria, né?
A segunda pergunta, que teria a ver com religião, né? Eu acho que o que você colocou tem a ver com essa questão de produzir significado, né? Quando você falou dos hereges, Moisés, né? Que são narrativas assim, que produzem significado, né? E aí muitas pessoas passam, né, a viver de acordo com aquelas narrativas né, e coisa e tal, né? E aí, justamente, eu acho que talvez o que responderia um ponto que eu coloquei, né, na fala é que nós temos que manter a nossa capacidade de produzir significado, de dar sentido ao mundo, né? Que abordar no slide ali, o mundo só faz sentido quando você o força a fazer, né? Que na verdade é uma história, uma frase que eu gosto, que é uma história em quadrinho, mas ela tem uma dimensão filosófica. O Nietzsche concordaria com isso, por exemplo, né? Nós impomos valor ao mundo, né? Então nós temos que manter essa nossa capacidade também é uma discussão que entra muito na discussão de grupos minoritários com grupos dominantes, né? Que o grupo dominante ele domina a narrativa, né? E aí o grupo minoritário muitas vezes ele acaba vivendo de acordo com a narrativa do grupo dominante, né? Então, ok, mas a IA ela não é um grupo, ainda não é um grupo oprimido, digamos assim, né? Então, em relação à IA, nós devíamos manter essa nossa capacidade de controlar a narrativa, de produzir sentido, né? O problema é deixarmos a IA tirar isso de nós, né? Um pouco. Porque é interessante, aí entra um pouco na discussão também. Até uma pergunta que eu tinha para o João Vitor, mas achei que era um pouco redundante em função do que ele falou, né? Porque o Searle, justamente, uma das abordagens do Searle naquela quarto chinês, primeiro quarto chinês, né? É que ela opera apenas sintaticamente, ela não opera semanticamente, ela não consegue entender o sentido das coisas, né? Isso era levado muito para a IA, que o Searle criticou nos anos 80, né, que é o primeiro modelo da IA, que tinha mais a ver com a máquina de Turing e coisa e tal, mas ela também se aplica ao modelo atual da IA, né, que a IA é um modelo estatístico, o modelo atual, né, ele reconhece padrões em data, né, em dados, né. Então ela ainda é uma forma de cognição que opera sintaticamente e não semanticamente, ela não entende o sentido das coisas. Então você vê como seria ruim nós deixarmos, nós perdemos a capacidade, nós temos a capacidade de dar sentido às coisas, né? A IA não tem. Então, se nós perdemos essa capacidade em função desse tipo de cognição da IA, que é muito eficiente, mas que não tem significado, nós não vamos mais dar sentido às coisas, e a IA também não vai, porque ela não consegue entender o sentido das coisas. Ela não tem, né? Então, o mundo é como se nós estivéssemos desprovindo o mundo de sentido, entendeu? Então, Então, justamente, esse caminho, né, do Searle, eu acho, é um caminho importante para nós mantermos a nossa capacidade de dar sentido ao mundo, porque a IA não tem essa capacidade. A eficiência cognitiva dela dá a impressão de que a cognição dela é superior à nossa, né? Então, é melhor deixar ela tomar conta e fazer, porque ela faz melhor do que nós. Mas ela não é. A nossa cognição ainda tem essa dimensão de dar sentido que ela não tem. Então, nós temos que ter consciência disso para continuarmos fazendo isso que apenas nós conseguimos fazer ainda, por enquanto, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com essa pergunta da religião, do significado, né? A questão seguinte, que foi em francês, né? Eu posso tentar falar um pouco de francês, que eu tenho pouquíssimas oportunidades de falar francês. Eu tento responder em francês, aí se o meu sotaque for horrível, porque eu estou muito enferrujado, aí vocês falam e volta para a tradução. Je vais essayer de répondre en français. Alors, je pense que la question c'était si le naturel était un danger. Justement, je pense que c'est un peu ce que je disais. Enfin, il faut d'abord comprendre mieux qu'est-ce que c'est l'intelligence humaine, qu'est-ce qu'elle peut avoir de spécial que l'intelligence artificielle n'a pas. Et ça va justement avec la pensée de Searle, l'idée que nous ne pouvons pas prendre le sens des choses et l'IA ne peut pas. Et donc, il y a ce danger, justement, que nous laissons l'IA nous faire, que l'IA nous fasse perdre notre confiance en notre propre intelligence. Que nous croyons qu'elle est plus intelligente que nous. Et donc, c'est très important que nous comprenions qu'est-ce que notre intelligence humaine a de spécial que l'IA n'a pas, justement, pour ne pas perdre cette confiance. Pour que nous demeurons, enfin, nous soyons encore
Porque justement, ce sont nous qui influence, qui a l'influence sur l'IA et pas le contraire, n'est-ce pas? Et pour ça, c'est important que nous comprenions qu'est-ce que notre intelligence a de spécial et que nous comprenions que c'est très important, justement, ce que nous avons encore de spécial, que c'est cette capacité de donner un sens aux choses, que l'IA n'a pas encore. Conseguiu? Deu para entender? Ué? Ça marchou? D'accord. Legal. Faz uns 10 anos que eu não falo francês. Mas, enfim, é a questão do design proativo, né? Como é que você pode fazer, já que as pessoas não têm esse poder, né? Exatamente, Então, acho que tem 3 camadas de resposta, né? A primeira é que justamente o desenvolvimento da IA tende a seguir uma lógica comercial, que é um problema, como eu disse, né? Então, por exemplo, seria melhor se o caminho para chegar à superinteligência fosse mais lento, para a gente ter tempo de se preparar, entender as consequências. E não é lento porque tem uma lógica comercial envolvida, né? A empresa tal, ela tem que chegar lá antes do competidor dela. Então, a gente tenta chegar lá o mais rápido possível, né? Então, essa lógica comercial, né? Ela impede que você dê uma reflexão, né? E consiga... Então, isso é o primeiro. Porque a sua pergunta é se as pessoas têm controle sobre isso. Primeiro, que os estados não têm, né? Então, primeiro seria importante, através da regulação, uma regulação consciente, né? Conseguir minimizar essa lógica de mercado que domina o processo, né? É interessante haver porque, em geral, os governantes não dão muita importância para filósofos, assim, né? Mas, justamente, nesse período de transição em que o mundo está mudando, eles começam a ouvir mais os filósofos. Então, seria, né? E também, não só, também, né? Pessoal das ciências sociais, né? Que justamente podem fornecer reflexões importantes para quais são os riscos, então qual é o tipo de regulação que você deve ter e coisa e tal, né? Então, primeiro tem esse ponto do design proativo envolver um poder maior do Estado sobre essa lógica econômica que predomina, né? E depois tem uma outra camada que você pode também, não só o Estado, né? Porque o Estado também tem os vícios dele, além do mercado, né? Você dá esse poder para as pessoas também, aí envolveria um tipo de tecnologia, que eu já vi alguns textos discutindo isso, né? Usar plataformas em aplicativos, por exemplo, né? Você desenvolver aplicativos que permitam também às pessoas, de forma geral, afetar de alguma forma o design da IA, né? De alguma forma. Aí teria que desenvolver esse tipo de tecnologia, que eu acho que deve ser possível, mas aí justamente tem que haver algum interesse, né? O interesse do Estado, o interesse comercial nesse sentido. Mas justamente falta isso, mas eu acho que deve ser possível desenvolver uma tecnologia que permita isso, que as pessoas, em geral, afetem de alguma forma, né? Que a questão que o Floride coloca é isso, né? Quem vai influenciar quem, né? Nós influenciamos a IA ou ela nos influencia? Nós tendemos a deixar-nos influenciar por causa da questão da eficiência e coisa e tal. E isso é um erro e que as pessoas individualmente têm o poder de influenciar a IA seria importante. Boa uma reflexão. Ela envolve desenvolver um tipo de tecnologia que permita, né? Através de plataformas em aplicativos, por exemplo. Aí a questão da velocidade, né, que nós já fornecemos dados para a IA, né? Pois é, eu vejo essa coisa de fornecer dados um pouco como uma coisa meio passiva, assim. Porque, em geral, inclusive, os dados são extraídos de nós, né? Nós não fornecemos, assim, intencionalmente, né? Eu descobri que, sei lá, o Instagram todo, né? Tem um negócio de acordo para você permitir que está num lugar que você não consegue achar, assim, né? Então ele diz, não, a gente deu aqui a possibilidade de você discordar, né? Enfim. Mas né? E é justamente, eu vejo isso justamente, né? E quando você fornece dados passivamente, é como se você fosse um objeto, né, da IA, né? A IA é que pensa, né? Ela é que vai usar esses dados, porque são tantos dados que a gente não tem a capacidade, como você falou, que a informação é muito rápida, né? A gente não consegue processar, a IA consegue, né? Então nós damos dados, nós somos os dados, então nós somos o objeto da cognição da IA. A IA pensa, né? Ela pensa sobre os nossos dados, sobre nós, mas então nós somos o objeto passivo da equação, né? Né? E aí, de novo, volta essa questão que eu já comentei alguns outros, em umas 2 respostas, que é a gente pensar justamente que a inteligência não é só velocidade de dados, não é só velocidade, né? A IA seria uma inteligência sem consciência, né?
E aí, justamente, a gente pode valorizar, né, em vez de ficar melindrado assim, com a eficiência cognitiva da IA, com a velocidade, com a quantidade de dados que ela processa, a gente valorizar outros aspectos da inteligência que nós ainda temos e ainda fazemos melhor do que a IA, como, por exemplo, entender o sentido, conferir, né, atribuir sentido às coisas. Né? Isso também é importante para a inteligência, não só a velocidade e o processamento de dados. Né? E aí, justamente, a gente vai, né, conseguir recuperar um pouco essa dimensão ativa e não ficar só sendo um objeto para a IA refletir. Mas seria um pouco por aí que eu responderia. Acho que era só isso. Então, obrigado. Muito obrigado, Rafael. Temos ainda 10 minutos antes do nosso intervalo. Vou abrir o segundo bloco, muito curto, uma ou duas intervenções. Pode ser também questões de insistência. Neste ambiente, as insistências também são permitidas. Não tiver ninguém, quero comentar. Há mais alguma intervenção, alguma pergunta, algum comentário adicional? Não havendo, eu vou com... Sim, Celestino? Sim. Tem lá. Se não damos oportunidade aos outros, não sei. Sim, não, queria concordar, né, sobre esse debate, processamento de dados, inteligência. E, portanto, não tendo a consciência, é aí que se questiona a questão da inteligência artificial como um conceito ideológico. Porque para ter um raciocínio lógico, devemos ter consciência. Isso era para concordar com o moderador, né, uma insistência. Obrigado. Muito obrigado. Há um pedido de palavra ali. Poderá ser a última intervenção da plateia. Merci. Français, parce que je suis francophone. Merci pour votre intervention, professeur. Alors, ma question concerne un peu plus la question du programmeur, parce que qu'on le veuille ou pas, l'IA, c'est une question de programmation algorithmique. Alors, c'est vrai qu'on a des difficultés au niveau de qui va administrer toutes ces données, ou ces données appartiennent à qui, mais il y a aussi la dimension de celui qui programme, de celui qui code. Et à un certain moment, on se demande est-ce que les données ne vont pas lui-même lui échapper, parce que lorsque vous créez une série d'algorithmes et que vous les implémentez à un certain moment en série, il peut y avoir parfois des reprogrammations internes qui peuvent essayer de vous échapper. Donc, est-ce que la difficulté avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas surtout au niveau de l'administration des données et la possibilité de pouvoir voir les données nous échapper? Muito obrigado. A pergunta é direcionada ao Rafael. Concedo-lhe a palavra para, em 2 minutos, responder à questão e fazer a síntese. Quer comentar? Não, posso. Não peguei a pergunta inteira. Sei. Vai lá, né? Sem A gente problema. está aprendendo. D'accord, je vais essayer de répondre en français, à nouveau, excusez-moi. Mais oui, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème que il y a des textes, dans l'arrière, des textes sur l'algocratie, qu'ils appellent le gouvernement des algorithmes. Où justement, il y a ces deux dimensions. Il y a d'abord un certain élitisme des personnes qui sont derrière l'algorithme, qui le contrôle, et on voit ça très géopolitique actuelle, où il y a en fait 2 pays, qui sont la Chine et les États-Unis, qui sont capables de produire des algorithmes, et les autres pays à peine ils font usage de ce que les autres produisent. Et ça, c'est un problème, parce que justement, c'est une illusion de penser que en français, c'est algorithme. Oui, parce que à l'époque où j'habitais en France, il n'y avait pas il n'y avait pas encore ça. Mais ils ne sont pas neutres, comment dire en français, neutres. Ils ne sont pas impartiels. Donc, les algorithmes que les Chinois produisent ou que les Américains produisent, ils seront le reflet d'une certaine culture et tout ça.
Donc, ce serait vraiment important que chaque culture puisse créer ses propres algorithmes. Mais le problème, c'est que c'est très cher et seulement la Chine et les États-Unis peuvent faire ça. Même l'Europe. Donc, c'est un problème. Et dans un grand pays comme le Brésil, il y a des différences culturelles entre des régions. N'est-ce pas? Donc, oui, enfin, mon chat GTP, il ne comprend pas mes blagues, par exemple. Il n'est pas capable de comprendre. Ouais. Son sens de l'humour est américain, c'est pas. Mais il y a ce problème donc des humains qui utilisent l'algorithme pour être une force qui domine d'autres humains. Et l'inégalité, elle tend à être. Justement, on était dans un procès démocratique à la deuxième moitié du XXe siècle où peut-être, je pense que l'égalité était en train d'être un peu forte, mais avec l'IA, l'inégalité a commencé à... Donc, la tendance, c'est qu'il y a des effets économiques de l'intelligence artificielle, qu'il y aura peu de personnes avec beaucoup d'argent. Le problème est que la plupart des personnes n'auront pas de travail, n'auront pas d'argent. Donc, il y a ce problème. Mais il y a aussi un autre problème qui c'est l'idée justement que l'algorithme puisse être une force soi-même. Enfin, parce que même les programmeurs qui créent l'algorithme ne comprennent pas comment il fonctionne, comment il arrive à certaines décisions. Donc, ça, c'est un autre niveau de l'algorithme, où même les humains riches, les Américains, les Chinois, vont d'une certaine façon être contrôlés par l'intelligence artificielle. Et là, il y a beaucoup de discussions sur la superintelligence, si elle va être encore préoccupée avec les humains, pour faire ce qui est bon pour les humains, ou si elle va commencer à penser que les humains sont des insectes qui doivent être détruits. Il y a beaucoup de discussions sur ça. Mais justement, il faudrait alors que au moins les Américains et les Chinois fassent quelque chose pour prévenir ce risque. Et ce n'est pas clair qu'ils le font parce que je pense qu'ils pensent surtout, c'est la question de la compétition. Si je ne crée pas la superintelligence, les Chinois vont le faire avant moi. Donc il faut que je le fasse. Ouais. Donc la compétition économique est plus importante que ces risques existentiels. Donc il faut avoir un discours politique très fort pour faire de la pression sur cette logique économique, je pense. Et donc cette discussion qu'on fait là, c'est une partie du problème. J'espère avoir répondu. Deu? Muito obrigado, Rafael. Concedo a palavra ao João, em linhas gerais. Minuto. Não, só um comentário. Dois comentários bem breves. Primeiro, eu concordei integralmente quase com a exposição do Rafael. Acho que a gente chegou ao mesmo ponto por vias ligeiramente diferentes, mas acho que concordamos com a importância da agência humana e como que esse processo de tirada da agência humana pelas IAs, na verdade, está humanizando as IAs e automatizando o humano, né? Tipo, é o processo inverso. Mas a única coisa que eu queria destacar é você fala bastante sobre a eficiência como um dos últimos, digamos, elogios, né? Ou razões pela qual a gente deveria dar um certo benefício da dúvida para as inteligências artificiais. E eu me pergunto se elas são realmente eficientes, porque quando a gente tem por exemplo, um modelo de linguagem que precisa ser alimentado por o equivalente a milhões de livros e gastar a energia de uma nação inteira para conseguir fazer o que uma criança de 5 anos faz, 6 anos consegue fazer com nada, se ela realmente é eficiente. Parece eficiente, ela realiza tarefas, mas realiza com um custo que é muito alto, e acho que o custo tem que ser realmente calculado e pensado se realmente vale a pena. Acho que só isso. O moderador é quem tem menos tempo de fala numa mesa. Em 30 segundos é importante referir que essas falas dialogam, dada a complexidade dos ambientes institucionais, a necessidade de atualização dos agentes artificiais, faz esta abordagem o João, e também ele recorre
ao pensamento, ainda que implicitamente, de John Austin sobre os atos de fala. Ele não diz isso de forma direta, mas indiretamente percebe-se que ele percorre o pensamento de John Austin com os atos de fala locucionário, ilocucionário, hiperlocucionário. Se calhar este último é um desafio para a inteligência artificial, na medida em que não conseguimos prever as implicações disso. A professora de manhã esteve a dizer que há quem pesquisou assuntos ligados ao suicídio, pesquisar no chat GPT como se suicidar e até chegar ao ponto de se suicidar. Se a inteligência artificial possuísse essa dimensão perlocucionária, se calhar nem daria informação sobre o suicídio. Em linhas gerais, na fala do Rafael, aumentamos ou diminuímos o nosso controle sobre o mundo com as inteligências artificiais? É outra pergunta que o Rafael coloca, e há uma sobrevalorização da eficiência, ignorando outros valores constitutivos da vida humana. Vê-se claramente que o Rafael é leitor de Kant. Aliás, na sua biografia fizemos referência a isso. Ele lê o estoicismo, a ética aristotélica e também Kant, na medida em que ele percorre as três críticas kantianas, a crítica do juízo, a primeira que ele nos remete à dimensão epistemológica, temos a crítica prática ou razão prática, que nos remete à ética ou à moral, se quisermos sermos rigorosos em termos kantianos, e temos a última crítica, que é a crítica da faculdade de julgar. Ele é leitor, prova isto, que é leitor de Kant e da ética no geral. Em linhas gerais, é isso que nos oferece dizer nesta segunda mesa. As atividades não param por aqui, não cabe a mim anunciar a etapa seguinte, por isso concedo a palavra à professora para considerações finais e encerramento oficial desta sessão. Muito obrigado, penso que ouvimos, há um break-off. Dentro de meia hora retornaremos à sala para a conferência. Muito obrigado, até já.